Bom dia, meus amores. A tia Eva falou da diversidade cultural do nosso povo no Brasil. Então, hoje chegou o grande dia, o dia de fazer a correção da nossa atividade, na página 364. Quem já respondeu, só preste atenção, ver se responderam tudo certo e o que não tiver no contexto, você corrige. Então, vamos lá para responder a nossa páginazinha com calma, tranquila. Eu espero que todos estejam bem. Vamos começar. Olha, vocês observem aqui na primeira pergunta, analise o mapa com a distribuição das terras indígenas no Brasil e responda. É para você responder esse pontinho aí do livro de vocês. Está observando? Ó? Em que região do Brasil está concentrada todas as terras indígenas? Você observe no mapa que aonde que está concentrada todas as terras indígenas. Vamos lá, já responderam? Já sabem qual região que está concentrada as terras indígenas? Vamos ver se vocês acertaram. A maior parte das terras indígenas estão concentradas na região norte. Por quê? Nela ainda existem grandes extensões de terra, marcadas pelas baixas densidade demográfica. Então, nessa região norte, ainda existe baixa densidade demográfica nessa região norte. Você pode observar aqui o mapa, ó, na região norte, ainda existe uma grande quantidade de densidade demográfica. Então, aqui ainda existe grande parte do território da região norte sem habitantes, como o povo branco, e sim só o de indígenas. No ladozinho, você pode observar a legenda terras indígenas menores que 10.000 hectares. Você pode observar aqui, ó, no Ceará, aprovado pela FUNAI, nós temos a maior concentração de terras para os indígenas, fica na região norte, aprovada pelo presidente da República. Essas terras aí é destinada aos indígenas. Na segunda questão, nós vamos começar a revisar o nosso capítulo. Foi o nosso capítulo que nós trabalhamos? A diversidade cultural do povo brasileiro. Então, vocês observem a diversidade cultural do Brasil. Nós vamos começar a fazer a revisão do capítulo. Observe o gráfico abaixo. Você vai analisar esses dois gráficos aqui, que temos parda, preta e branca. São esses dois gráficos aqui. Vamos analisar. Apresente as origens históricas da desigualdade retratada no gráfico. Então, meus amores, vamos ver o que se trata esse gráfico. Então, você pode observar que, ó, de acordo com essa afirmação, referente a esse gráfico, a aplicação do conceito de raça para classificar a população humana não tem fundamentação científica. Então, ela não tem fundamentação científica, pois, em termos biológicos, as diferenças individuais superam as eventuais diferenças entre os grupos. Então, essa divisão aqui, parda, preta, ela não tem classificação científica, ela não tem fundamento científico. Na terceira questão, os pesquisador brasileiro Sérgio Danilo Pena, que participa do projeto Germano Humano, afirma. Aí você deve ter lido esse textozinho, que ele fala dos brancos. Com base nessa afirmação, discuta a aplicação do conceito biológico de raça em população humanas. Ele está falando do conceito biológico. Vamos ver o que é que esse conceito biológico diz. Primeiramente, pessoal, nós vamos entender o que é esse conceito biológico de espécie, do que o texto está tratando. Ele está tratando, o Sérgio Danilo, ele está tratando desse conceito biológico. O que é esse conceito biológico?
afirma que, basicamente, que os indivíduos podem ser considerados de uma mesma espécie quando vivem em população naturais, e são capazes de cruzar, ter relações, de se identificar um com o outro. Esse é o conceito biológico que o Sérgio Danilo está tratando. É desse conceito. De acordo com esse conceito, o termo preto designa os escravos obedientes e leis, enquanto o termo negro refere-se aos revoltosos e foragidos. Esse é o termo biológico. Então, meus amores, quando nós falamos de termo preto, ele designa preto os escravos obedientes e leis, enquanto que o termo negro refere-se aos revoltosos e foragidos. Então, os pretos, pessoas negras obedientes. Negros são os revoltosos, aqueles que fugiam para os quilombos, aqueles que não aceitavam ser coagidos. Então, o termo negro se refere a esses revoltosos e foragidos. Na letra B do livro de vocês, que tem um pinguinho no livro de vocês, ele está se referindo aos termos preto e negro não estão relacionados às características biológicas, às condições de inserção de determinados grupos na ordem escravocrata. Ele está se referindo a esse termo. Ele está designando preto e negro, não referente a um tipo de um termo científico, e sim um termo popular. Na quarta questão, é para você ler a seguinte matéria aí, publicada do jornal Correio Paulistano, em 1886. Qual a diferença entre o preto e o negro no contexto de ordem escravocrata? Que nós acabamos de fazer essa leitura desse termo escravocrata. De acordo com Thomas Wills, a raça é uma realidade social, uma das formas de identidade pessoal em nossa própria mente. Explique essa ideia. Então, como é para você explicar essa ideia aí, é pessoal. Então, você vai explicar o que é que você entendeu desse termo. Se precisar, você pode voltar ao livro, ler novamente o capítulo, para poder você responder, certo? Então, até a próxima aula, meus amores. Que na próxima aula nós já vamos trabalhar o Brasil, apropriação do território e migrações internas dentro do nosso próprio país. Então, até lá.